E um dos pontos mais importantes, não só no nosso mercado, mas empreender de uma forma geral, é conseguir criar uma habilidade cada vez melhor, né? Conseguir aprimorar cada vez mais a sua habilidade de tomar decisão. E a tomada de decisão, ela precede sempre de uma boa análise. Então, um dos primeiros pontos que a gente já vai abordar aqui é pensar no problema, mas o foco deve ser sempre na solução. Então, eu não falo que é para. A gente não pode não pensar no problema, porque senão você acaba caindo numa armadilha que é fugir da realidade. Então, pense no problema, enxergue ele, visualize bem o problema, não fuja do problema de maneira alguma, mas coloque a sua energia e o seu foco na solução para esse problema, por maior que ele seja. Então, assim, coloquei alguns cenários hipotéticos, cara, a sua conta está caindo, você está com dificuldade na escala, você não acerta os criativos. Qual é o seu problema no seu cenário atual? Você tem ali, às vezes, o sintoma. Porra, eu tô ficando no prejuízo. Por quê? O que que tá te levando a ficar no prejuízo? Então, ter esse momento, né, ter essa clareza de ser realista, colocar o pé no chão e entender aonde eu estou errando, aonde está o problema, é importante. Mas mais importante do que isso é você, após, focar totalmente a sua energia na solução para esse problema e não fugir dele completamente. Show? Então, uma frase que é uma frase gringa, em português fica um pouco estranho, né, por conta da nossa língua, mas na tradução livre, assim, por assim dizer, é nada muda se nada mudar. Então, se você tem um cenário que, porra, eu tô subindo criativo, os criativos estão recusando. Se eu mudar a conta de anúncio, faço isso de novo, a outra conta de anúncio cai, aí eu tento mais uma, a conta cai. Cara, nada vai mudar se você não mudar. Então, você vai ter que alterar alguma coisa no seu criativo. Pode ser um problema no seu link, pode ser um problema na sua fanpage. Você vai ter que fazer algo diferente. Porra, você tá subindo criativos da mesma maneira, né? Você tá fazendo, tá tendo um flow ali de criativos e não tá conseguindo validar nenhum deles. Então para e analisa, porra, o que que eu tô fazendo errado? Deixa eu tentar de alguma outra forma, deixa eu tentar de uma outra maneira. Nada vai mudar se você não mudar. Então, não fique no tráfego de fé. É importante ter isso ecoando na sua cabeça, né? Isso fica muito na minha mente, batendo o tempo todo. E o que eu falo para vocês quase em toda aula, né, e eu vou continuar martelando isso, é que o nosso maior ativo é o tempo. Então seja objetivo em tudo que você faz. Tudo tem que ter muita objetividade. Você tem que saber exatamente o porquê você está fazendo aquilo, aonde você quer ir. Então eu tenho um problema X, o que que eu estou fazendo Y para resolver isso. Então a gente tem que ser objetivo, a gente não pode perder tempo. E eu gosto dessa equação, eu dei uma leve adaptada, mas essa é algo que o Rei Dalio, que é um cara muito foda, no livro Princípios, ele fala bastante sobre isso. E o processo de evolução, né? Esse é o. Bom, não sei se vocês acreditam ou não, mas eu acredito na teoria de Darwin, né? Na evolução. Então, uma das paradas mais fortes que a gente tem é esse processo evolutivo. Essa é uma das maiores magias aí do universo. E o processo de evolução, seja na academia ou seja mentalmente falando, é você passar por uma dificuldade, ter uma reflexão sobre essa dificuldade. Com essa reflexão, você consegue de fato achar uma solução para isso. E se você aplica mais velocidade, você consegue evoluir mais rápido. Então, a dificuldade ela não é algo ruim. Se a gente, toda vez que vai ter de frente com uma dificuldade, fugir dela ou não aceitar ela, né? Acabar se esquivando, não aceitar aquela realidade ali, não aceitar que você tem um problema em tal coisa, que você é ruim em tal coisa, que te falta X habilidade, você não vai conseguir refletir, aprimorar, melhorar e de fato evoluir. Então, não trave no momento que a coisa não dá certo. O Rei Dalio ele fala muito sobre isso, né? Que ele é obcecado em errar. Ele é obcecado em passar por dificuldade, em momentos de dores que ele chama, porque é isso que faz ele continuar evoluindo, continuar crescendo. Então, trazendo assim, é ser viciado na falha, mas não no sentido de, porra, empilhar falhas que não te levam a nada. É empilhar falhas que te tornem cada vez mais forte, que você não repita o mesmo erro. Então, vai ser isso que vai te permitir aprender e evoluir. Então não travem no momento que vocês estão tendo dificuldade em X coisa. Aprendam como superar essa coisa e aí você vai evoluir de fato. Se você desistir e mudar tudo, você meio que jogou tudo no lixo, né? Você perdeu uma ótima oportunidade. Então, agora entrando na parte do framework que eu gosto de usar quando eu bato de frente com um problema. Se o funil não está funcionando, se algo está dando prejuízo, se alguma coisa não está funcionando da forma que eu queria, esse é o framework que eu uso. Isso aqui eu bati bastante cabeça até chegar. E eu vou bater logo no problema, né? Eu falo problema e depois o real problema. Pô, como assim, Arthur? Real problema. Porque na maioria das vezes, eu demorei um tempo até chegar nesse framework aqui, que é de fato hoje é exatamente isso aqui que eu uso. Quando eu pensava que eu tinha tal problema e eu começava a analisar melhor, eu via que na real não era esse o problema. Sabe aquele joguinho que você fica indo no porquê? Mas por quê? Mas por quê?
Quando você tem uma real reflexão, não aquele primeiro pensamento. Porque se eu te perguntar hoje, qual que é o problema do seu funil? Você vai me responder de bate-pronto. Mas pensa um pouco se realmente é esse problema. Ou se esse problema está acontecendo derivado de um outro problema maior. Jogando para o nosso mundo, né, da VSL, esse de fato é um problema, é a causa raiz ou é um sintoma? Porque às vezes você pode se confundir. E se sua análise for errada, a sua decisão naturalmente também vai ser errada. Então esse é um momento muito importante. O framework que eu uso é sempre esse. Eu listo o problema que eu acho, é o primeiro que vem na minha cabeça, e depois eu fico tentando achar o real problema para enxergar se aquele ali de fato é o problema ou não. Então, esse é um ponto muito importante. Você entende o seu problema, depois você vai para o seu real problema, e aí sim você começa a listar a porrada de solução. Com as soluções listadas, você tem que definir, como sempre, um stop loss. O que seria isso, né? Se você só mapear todas as soluções e ficar ali testando, você vai ficar agoniado, porque tem muita coisa para fazer. Ainda bem, né, que a gente tem bastante coisa para fazer para solucionar um problema. Vamos supor, porra, não tô acertando nenhum criativo. Cara, você pode testar criativo infinitamente. Ah, a minha conversão de checkout caiu. Você pode testar várias coisas. Você pode mudar o banner do seu checkout. Você pode mudar, fazer mais criativos, tentando trazer uma fatia de público nova. Você pode mudar o seu fechamento. Enfim, você pode mudar o ticket. Tem uma infinidade de coisas, mas a gente tem que entender que, pô, não posso perder tempo. Então o stop loss ele vem para trazer essa calma e essa tranquilidade para você conseguir trabalhar com a mente tranquila. Porque no nosso mercado, quando envolve muito copy, se você não tiver com a mente no lugar, dificilmente você vai acertar alguma coisa ou tomar boas decisões. Uma mente conturbada ela é horrível, tanto para escrever, tanto para tomar boas decisões. Então, ter esse stop loss é o que vai te permitir ter calma para trabalhar. Tu sabe, beleza? Olha, eu tenho até tanto para gastar para poder resolver esse problema. Pô, eu vou testar isso e aquilo. Então, eu vou dar o meu melhor nessas coisas, que aí a gente entra em outro ponto. Não tenha uma mentalidade fraca. Jogue sempre para vencer. Se você define que vai testar, por exemplo, não estou acertando um criativo, porra, já testei vários e tal. Cara, eu vou testar mais 20 criativos, se nenhum desses 20 derem certo, eu largo e vou para outra oferta. Porra, joga para vencer. Esses 20 criativos têm que ser os melhores que você já escreveu. Você tem que dar o seu máximo neles. Se você for com a mentalidade fraca, você vai meio que aceitar que aqueles 20 criativos não vão funcionar, e se não funcionar, tudo bem, porque você vai desistir e vai para outra oferta. Então tenha muito cuidado, defina o stop loss, mas não para ele te trazer o conforto para você ter uma mentalidade fraca. O stop loss ele serve para te dar tranquilidade para você trabalhar no melhor estado de paz possível, no melhor estado mental possível. Esse ponto aqui é muito chave, porque isso faz total diferença a forma que você vai enxergar esse stop loss, beleza? Se você for com a mentalidade fraca, já era. Então esse é o framework que eu uso. Aí a gente entrando mais a fundo, você vai para alguns questionamentos. Porque, veja bem, o processo de tomar decisão, perdão, o processo de tomar decisão, ele é muito uma reflexão. É o principal papel do dono da operação ali. Tomar decisão é o mais difícil. Então é um momento que você precisa dar mais atenção. Porque o ato operacional de fazer não é tão complexo assim, mas definir o que fazer, isso sim que é difícil, porque isso encadeia uma série de esforços. Então, quando a gente tem um problema, a gente tem que se questionar muito antes de tomar uma decisão. A gente não pode se deixar levar pelo lado emocional, pelo nosso ego, etc., que é muito fácil disso acontecer. Então, é um momento que você tem que ficar se questionando várias e várias vezes. Você tem que ser o famoso advogado do diabo. Quando você tem uma ideia, você tenta refutar a sua própria ideia. Eu faço muito isso comigo mesmo. Eu tenho uma ideia e eu mesmo tento refutar ela de várias maneiras possíveis, até eu não achar nenhum defeito, por assim dizer. E aí eu tento, com alguns amigos próximos que são inteligentes e entendem da área, eu peço para que eles refutem o meu pensamento ali e a minha solução. Porque dessa forma você vai meio que moldando para limpar o lixo e pegar só a melhor ideia. É meio que isso. Então, se o meu problema é X, o que eu posso fazer para resolver ele? Você vai ter uma infinidade de coisas. Só que aí você vai meio que matando algumas. Cara, o meu contexto me permite fazer tal coisa? Pô, não me permite fazer isso, então você já corta. Imagina que você tenha, a gente tem aqui, né? Eu criei uma lista, eu tenho um monte de coisinha. Eu tenho um monte de coisas que eu posso fazer para resolver meu problema. Aí você vem. Meu contexto me permite fazer isso? Porra, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui dá, isso aqui não dá. Esse aqui dá também. Aí beleza. Se eu pudesse dar só um tiro, o que eu faria? Cara, eu não faria nem fudendo isso daqui também eu não faria. Porra, você já achou ali meio que a primeira coisa que você vai fazer. É meio que dessa forma que eu vou filtrando para entender qual decisão eu tomaria. E um outro ponto-chave é, eu já passei por isso antes?
Parece bobo, né, colocar esse questionamento, mas às vezes a gente esquece de parar e olhar para trás. Isso é um erro muito grave, porque aí o processo evolutivo ele vai pro caralho, né? Se você já falhou em algo, se você já passou por tal dificuldade, já superou ela, é bobo isso, mas se pergunte, tenha isso talvez até anotado. Pare um pouco e pense, cara, eu já passei por isso antes? Quando eu passei por isso antes, o que que eu errei? O que eu acertei? O que que funcionou comigo? Qual foi minha linha de raciocínio naquela época? Porra, não, eu nunca passei por isso antes, mas eu conheço alguém que já? Não, pô, eu conheço um cara que já. Vocês podem até mesmo perguntar para mim, Arthur, quando você estava fazendo tal coisa, aconteceu isso, o que que você fez? Eu vou conseguir passar o caminho, né? Passar, olha, quando aconteceu isso comigo, eu fiz tal e tal e tal coisa. Vou dar um exemplo bobo. Poxa, Arthur, minha VSL estava convertendo bem, mas começou a dar uma queda, eu não sei muito bem o que fazer e tal. Já testei aqui tantos criativos e não deu certo. Eu vou conseguir te passar um caminho ali do que já aconteceu comigo, um cenário parecido e o que eu fiz. Por exemplo, porra, se você já testou vários criativos, irmão, então se você isolou bem a variável criativo, cara, então vamos fazer o seguinte: como é que tá seu ticket médio? Como é que tá seu CPA? Ah, tá dessa forma, tá de tal forma. Pô, vamos testar então mais tantas microleads e vamos tentar aumentar esse ticket médio aí. Isso aí pode funcionar. Se isso não funcionar, desiste e vai para outra oferta. Pô, o cara já vai ter um caminho claro do que ele tem que fazer e aí é questão de executar. Ele já definiu os stop loss dele e vai para cima. Mas tem que ser alguém que de fato já passou pela parada, né? Não pode ser alguém que só tem o conhecimento vazio.